amores, olha só, o vídeo de hoje é um vídeo importante, como vocês viram aí, tem um título bem sugestivo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E o tema de hoje, gente, é a régua. Por que eu falo sempre aqui no canal que é importante conferir medidas? Por que eu uso sempre a mesma fita métrica? O que é escalonamento? Aliás, para que serve a régua no crochê? Isso e muitas outras perguntas eu vou responder aqui. Mas antes disso eu quero pedir, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like caprichado, compartilha nas suas redes sociais e favorita os nossos vídeos. É importante que você faça isso para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E assim a gente cria uma grande comunidade que gosta de fazer crochê sob medida, tá bom? Dito isso, vamos lá para o conteúdo, que eu espero que vocês gostem. Todas as últimas semanas passadas eu sempre venho fazendo vídeos de crochê, vídeos de quinta-feira explicando sobre pontos de crochê, mostrando diferenças, aplicações, usos, pontos positivos, pontos negativos, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto no crochê. E, gente, hoje não vai ser diferente. A régua, assim como todos os outros, tem vantagens e desvantagens. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Eu sempre falo, primeiro a história da régua, né? A régua, ela foi a primeira forma que o homem achou de medir distâncias e tamanhos. Ela é um dos objetos mais antigos da história da humanidade e assim como tudo que é antigo tem uma importância muito grande na nossa vida. Não se encontra nenhuma outra forma de medir a não ser usando uma régua, uma trena, uma fita métrica, e todas elas são iguais. Eu sempre falo aqui no canal, com relação ao crochê, que você tem que verificar a medida de bucho, de tronco, de quadril, disso, daquilo outro, e aí entra a nossa querida régua. Régua, fita métrica. E não confio no tamanho do palmo, gente, porque nem todo mundo tem 22 centímetros de palmo, né? Então, e eu acho que o meu é 22. Não, 21. Minha mãe encolheu. Mas é importante você conferir sempre as medidas para que você sempre use, dê certo, sempre caiba nas pessoas. Eu acho a importância da régua justamente aí, de você conferir se a peça para a peça tem um caimento, perfeito, tem um caimento delicado, suave, realmente seja. O crochê é um trabalho manual, então por ser manual ele tem que ter essa peculiaridade, cada peça ser única. Então, pensando nisso, usaremos muito a nossa fita métrica aqui no canal, como vocês já viram que eu gosto de falar. Eu vou responder algumas perguntinhas hoje, por exemplo, uma primeira pergunta aqui. Porque eu sempre uso a mesma régua para medir. Isso é importante. Quando você for tirar a medida, use sempre a mesma régua. Cada régua, na régua você vai ver aqui, eu tenho que ver se vocês estão vendo o que eu estou mostrando. Aqui a régua, você tem esse espaço entre um centímetro e outro. E cada régua tem uma medida diferente aqui. Algumas réguas você vai ter a diferença de 1 milímetro, de 2, até 3 milímetros. Já aconteceu de eu pegar eu tenho uma régua aqui em casa que 30 centímetros dela dá quase 40 centímetros de qualquer outra. Isso acontece porque tem uma questão, eu vou chamar de escalonamento. Escalonamento é justamente o espaço entre um risquinho desse e outro. Esse espaço entre um risquinho desse, entre um milímetro e outro, chama cunha. Lembrei. Chama cunha. Esse espacinho entre um milímetro e outro chama cunha. Esse espaço de uma cunha, que é muito pequenininho, que é menos de 1 milímetro, às vezes ele sai errado em uma e sai com tamanhos diferentes entre uma e outra. Isso aí quando você junta 1 milímetro daqui, 1 milímetro dali numa peça, quando você dá peça já aumentou 2, 3 centímetros na peça, isso está errado. Então, na dúvida, se eu comecei a medir com essa régua aqui e estou fazendo uma peça e eu não encontrei ela, eu paro o meu trabalho, viro tudo e encontro a minha régua. E vou medir a partir dela, porque não adianta eu pegar outra régua, ela vai vir com um escalonamento diferente e posso simplesmente perder toda uma peça, todo um trabalho de um dia, porque as medidas não saíram certinhas, tá bom? Importante sempre conferir as medidas e usar sempre a mesma régua ou a mesma fita métrica para você não ter risco de ter um defeito na peça. Imagina se você está fazendo um vestido de festa de 15 anos. Você pega a fita métrica, mede a cintura da sua cliente, aí dá uns 70 centímetros, por exemplo. Você vai lá, anota 70 centímetros com a fita métrica, com a fita métrica A. No dia que você está fazendo lá, você pega a fita métrica B e vai conferir. Aí você vê que está muito pequeno. Está faltando mais ou menos uns 3 centímetros por 70. Aí você vai lá, desmancha e faz novamente aumentando aqueles 3 centímetros. Quando a sua cliente chegar, o vestido estiver sobrando 3 centímetros, meu amigo, isso vai dar um probleminha, não vai? Você tem que desmanchar a peça inteira, fazer tudo de novo, e a gente não quer isso. Essa é a importância de você usar sempre a mesma
a mesma régua, tá bom? Outra coisa que me perguntaram também é por que eu não sigo os padrões de medidas pré-definidas. Os padrões de medidas pré-definidas são aqueles que vêm com P, M, G e com aquele negócio. Tamanho P tem quadril tanto, busto tanto, cintura tanto. Tamanho M, busto tanto, cintura tanto, quadril tanto. Estava todo determinado essas medidas. Nem todo mundo segue aquelas medidas. No caso dos tops, por exemplo, nem todas as mulheres têm o tamanho de seios, os seios do tamanho, que vestem tamanho M, tem os seios igual, do mesmo tamanho das outras. Tem mulheres que têm mais seios, tem outras que têm mais largura, tem outras que são mais gordinhas, outras que são mais magrinhas, e isso vai variar de pessoa para pessoa. E é importante por isso que eu sempre faço medição certinha daqui, para aqui, para ali, todas as medições. É importante você conferir. Eu não sou tão fã de usar esses padrões de medidas, porque nem todo mundo. Só um detalhinho aqui pra gente. Meu tamanho de calça varia do 40 para o 44. Tem chegando vezes até um 46 me caber. Então, eu não posso seguir uma tabela de medidas que define que tal pessoa, que meu tamanho 42 é para uma pessoa que tem um quadril de até 110 centímetros. Se eu chego lá numa marca B, chego na marca A, tá lá 110 centímetros para o tamanho 42. Eu vou para uma marca C, por exemplo, chego lá o tamanho 42 vai até o 112. E por aí eu vou até essas variações do mercado. E essas variações também são transmitidas lá nas tabelas de medida. Apesar de recentemente ter sido feita uma lei lá que determina essas tabelas de medidas serem padronizadas, todas elas terem medidas só, todas as lojas seguirem uma mesma tabela de medidas, a gente sabe que por causa do escalonamento das réguas, nem sempre isso vai sair certinho. Ah, mas a minha régua é da marca tal, eu comprei ela na loja tal, lá e ela veio, o moço disse que está certinho a medida dela. Nem sempre. É uma questão de ótica, muitas vezes. A posição, o ângulo que você está riscando, o ângulo certo de você riscar a régua, o molde, tudo isso tem uma diferença bem chatinha na hora de você fazer, tá bom? E, gente, eu faço crochê sob medida, então não quer dizer que eu eu tenho que seguir as medidas da minha cliente. Não as medidas que vem determinada. Assim como eu não uso aquela contagem de pontos, 100 pontos, 200 pontos para uma saia tamanho M, 400 para um tamanho G, ou 30, 50, 20 pontos para iniciar um bojo de um top de tamanho G. Eu não uso isso aí por um motivo bem simples. Eu não acredito que dessa forma eu consiga fazer crochê. Isso foi uma forma que pessoas que não tinham muita prática, pessoas que não tinham nenhum tipo de vontade de fazer crochê, de fazer cada peça ser única, criaram para fazer suas peças. Eu prefiro fazer peça por peça, cada pontinho por pontinho, medindo, remedindo, verificando a minha cliente, chorando, coçando a cabeça, fazendo o que for preciso, mas eu quero que a minha peça seja única. Assim como cada pessoa é única, cada peça de crochê também tem que ser única. E aí a gente chega numa coisa bem interessante. O crochê é como a alta costura. Não tem mais ou menos, não tem um padrão para você seguir. É alta costura, é o detalhe de um acabamento bem feito, é o detalhe de uma medida perfeita, é o detalhe de você ter uma cava que encaixa certinho no braço, de você ter uma curva do quadril que siga o corpo da pessoa. E isso você só vai conseguir se você usar a nossa amiguinha régua para verificar na sua cliente. Então, gente, essa era a mensagem dessa semana, da quinta-feira. Apaixone-se por uma régua, por uma fita métrica, guarde ela, não sei onde você tem que guardar, num lugar onde você nunca perca ela. E quando ela estiver ficando velhinha, que você for comprar outra, pega aquela velhinha que está lá mortinha, acabadinha, com quase todos os números apagados, mas você ainda sabe onde é cada um, leva na loja lá e confere. Tá centímetro por centímetro do mesmo tamanho? Tá, ótimo, eu levo essa daqui. Faz isso, você não vai se arrepender. Às vezes você acha, não vou medir não, isso é besteira, mas não é. A peça sai com defeito, o crochê não sai bonito, aí o pessoal começa a dizer, crochê é uma porcaria, crochê é tudo igual, crochê é feio. A culpa não é da artesã, a culpa é de algumas pessoas que não verificam as medidas e fazem o nosso crochê sair, ser tão difamado, ser tão menosprezado e não passar, e por não ter passado tantos anos que o crochê não passava de uma toalhinha de bandeja no biquinho de pano de prata, tá bom? Obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo, meninas!